Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta e mais uma chance, mais uma oportunidade. Muita gente que ficou de fora do Auxílio Brasil terá para entrar nessa nova seleção. O Peneirão vem aí e há uma previsão de que nesse mês de dezembro que está começando, 2,5 milhões de novas vagas. Há boatos de que poderá ser fatiado, ou seja, poderá entrar dependendo do valor que o governo tiver em mãos, ou seja, nos cofres da União, poderá ser fatiado em 4, talvez 5 meses. Ou seja, em vez de entrar 2,5 milhões de pessoas de uma só vez agora em dezembro, dependendo do que for definido nessa votação dessa PEC dos precatórios, que por sinal já começou, hoje o CCJ, inclusive, nesse momento, dia 24 de novembro, está rolando debates, a gente acompanha. Você vai acompanhar, inclusive, o bate-boca, que muitos já estão pedindo aí um visto, e visto para uma semana. Só que a lei, o regimento diz que não pode passar de 5 dias. Um visto é para ter um tempo hábil para poder analisar, reanalisar o texto, enfim. Teve um início aí de bate-boca entre alguns senadores. Espera-se que haja um visto de um dia. Por exemplo, hoje, dia 24, se houver um visto, então dentro de 24 horas tem que voltar ao CCJ, a reunião para definir. Ou se for de forma coletiva, o visto seja feito de forma coletiva, aí pode ser até 5 dias, tá? Esse negócio de visto é para, segundo o regimento, é para que eles possam ter um tempo maior, para poder analisar e tirar mais dúvidas. Eu fico pensando, sabe o quê? Tanta gente desempregada, tanta gente enfrentando o problema da miséria, pobreza, muita gente não tem nem o que comer. E aí esses vistos, nesse momento, será que é a melhor saída? Eu fico pensando aqui, será que o certo não era pedir um prazo, ou seja, para definir logo essa situação? Vamos definir isso agora, esse negócio de deixar para depois, não dá certo não, vamos resolver logo isso. É uma situação, eu fico pensando assim, uma situação delicada, né? É bem complicado, complexo. O Supremo Tribunal Federal deu uma resposta a muita gente que estava em dúvida. O Supremo autorizou o governo a aumentar o número de vagas, trabalhar mais beneficiários, e isso são mais vagas, ou seja, é mais uma chance. E a prorrogação do auxílio emergencial para dezembro ainda segue como plano B, e aí, para acompanhar as notícias, para você entender tudo isso, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Olha, o Auxílio Brasil, lamentavelmente, atendendo 14,7 milhões de brasileiros, a maioria recebeu o reajuste de 17,84%, todo mundo ficou no prejuízo porque era para sair no mínimo 400, não saiu devido à votação atraso na Câmara, como você já sabe, a gente já vem falando isso, e agora são números grandes de pessoas que estão enfrentando a miséria, porém poderão ter uma chance nessa nova seleção, nesse novo peneirão. Para você entender o que significa famílias em extrema pobreza e famílias totais atendidas pelo antigo programa Bolsa Família, que agora passa para o Auxílio Brasil, eu vou mostrar aqui um gráfico para você entender o que isso significa. Alex, isso significa o quê? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Você está vendo um gráfico que fala de famílias em extrema pobreza e famílias totais atendidas no Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Esse ano, 2021, é um número atualizado. Essa cor laranja aqui, significa o pessoal que está em extrema pobreza. A cor verde significa totais atendidas, ou seja, pobres e extrema pobreza. E a diferença de extrema pobreza e de pobres e extrema pobreza. A diferença é o vermelhinho. Você está vendo o número desse ano, os números desse ano. Em janeiro, por exemplo, tivemos 14 milhões em extrema pobreza e totais atendidos tivemos 14.232, uma diferença de 221 mil. Pessoas em extrema pobreza, 14.010.000. E aí, 14.010.973 é o número exato. E esse verdinho aqui é o totais atendidas, pobres e extrema pobreza. 14.232.705 e a diferença foi essa de 221 mil famílias, 732.
Tem todos os números aqui, tá? Fevereiro, como você está vendo agora, fevereiro, mostra o número aí de 14.166.000 extrema pobreza, foram atendidos 14.264.000 pobres de extrema pobreza, com a diferença um pouquinho menor, caiu para 98 em fevereiro. Em março, esse número caiu para 195.000. Em abril, o número caiu para 124.000. Em maio, o número caiu para 83.000. Em junho, caiu para 23.000. Aí, julho, o número aumentou para 165.000. São números que a gente fica observando aqui, são números grandiosos, né? Números grandiosos. Muita gente mesmo na pobreza extrema. Imagina aí, 14 milhões de pessoas enfrentando a extrema pobreza. 14 milhões, é gente demais, é muita gente. E no Senado, muitos querem acelerar para aprovar logo essa PEC para tentar ajudar essa população, já outros fazem crítica, muita crítica, quando usam aí a questão de o governo teve todo o tempo para poder definir isso e agora está em cima da hora querendo se passar de bonzinho, querendo definir uma situação, enfim, isso não existe. Bem, vamos ouvir o Fernando Carvalho, ele que falou agora pela manhã, a gente vai acompanhar parte do seu discurso. Preste atenção o que foi que ele disse na abertura. Ele que é o senador, que é o responsável, portanto, dessa PEC, que é para pagar R$400. Como muita coisa depende dos políticos, passou na Câmara em 2 votações e agora está no Senado esperando essa definição. Então, vamos ouvir aí parte do discurso do Fernando Bezerra. Fernando Bezerra, ele que é líder do governo no Senado. Preste atenção para você acompanhar tudo aí, tá? Pra você não perder nada. Aí foram palavras dele. Acompanhe aí o que foi que ele disse. Preste atenção. Senhoras e senhores senadores, antes da leitura do relatório, eu queria também apresentar a minha solidariedade a Vossa Excelência pelos ataques injustos que Vossa Excelência sofreu durante esses últimos 3, 4 meses. Nós que conhecemos Vossa Excelência como senador, como presidente da Casa e agora como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, merece todo o nosso respeito e o reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência. E quero lhe cumprimentar pela decisão de virar a página e marcar as sabatinas das autoridades, inclusive a sabatina do indicado pelo presidente da República, doutor André Mendonça, para um honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, agradeço também a Vossa Excelência pela designação da minha pessoa como relator dessa importante matéria, que é a proposta de emenda constitucional número 23, cujo objetivo principal é oferecer apoio para 17 milhões de famílias brasileiras que são as mais pobres, as mais vulneráveis, as mais carentes e que precisam do apoio e da solidariedade da sociedade e do governo brasileiro. Começo a leitura do relatório, senhor presidente. Vem ao exame da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania a proposta de emenda à Constituição número 23 de 2021, de autoria da Presidência da República. A proposição apresenta 7 artigos, dos quais o último constitui a cláusula de vigência, com a emenda constitucional entrando em vigor na data de sua publicação. O artigo 1º da PEC, número 23 de 2021, trata de alterações aos artigos 100, 160 e 165 da Constituição Federal. No artigo 100, são modificados os incisos 9º, 11 e 14, e incluído os parágrafos 20 e 21. O parágrafo 9º passa a prever que, mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal de Origem, o valor de eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório será depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo sem que haja interrupção no pagamento do precatório.
O parágrafo 11 possibilita ao credor de créditos líquidos certos, nos termos de lei do correspondente ente devedor, com autoaplicabilidade no caso da União. Pois é, você está acompanhando aí a apresentação, a leitura do relatório do senador, líder do governo do Senado, o Fernando Bezerra, né? Ele usou a palavra e falou durante um bom tempo, enfim, a apresentação do que foi mudado no texto, e aí está sob análise da CCJ hoje pela manhã, né? Aí por volta das 11h40, 11h50, essas foram as palavras dele, e aí teve várias participações também de outros senadores, inclusive teve um senador também que fez uma crítica dura. Escuta aí também por parte, né? Porque pedindo mais um tempo, enfim, teve início aí de bate-boca, né? Nessas conversas todas. Acompanha aí o que foi que aconteceu antes do relator, o Fernando Bezerra, falar. Preste atenção aí, escuta aí, acompanha como a pressão é grande no Senado para aprovar uma PEC dos precatórios. Preste atenção. Presidente, primeiro a minha solidariedade a Vossa Excelência, e essa solidariedade não é dada hoje, já dei isso com antecedência. Fui uma das pessoas que conversou várias vezes com Vossa Excelência para que a gente desse celeridade em ouvir não só o ministro que será aqui sabatinado para o Supremo, mas como as outras autoridades, para que a gente faça a composição. Essa semana mesmo, ontem tinha 68 senadores presentes na reunião. Poderia ter sido votado a algumas autoridades e pautadas. Não estavam remotos. Sim, mas no plenário tinha uma quantidade muito grande. Bem, mas essa questão para mim eu acho que há um pedido do senador Alessandro para que na quarta-feira que vem possamos ouvir. Agora, há uma divergência por parte minha, pessoalmente, e alguns outros senadores que eu conversei aqui. Eu não creio que a gente vá votar a PEC dos precatórios semana que vem. Primeiro que esse prazo de uma semana acabaria na quarta-feira, após a leitura do senador Fernando Bezerra. Segundo, não dá para a gente votar, Alessandro, na terça que vem. O prazo mínimo, e creio eu que como existe possibilidade de a gente protelar esse pedido de vista que será feito hoje aqui, para que a gente chegue num consenso. A gente concorda com algumas questões da PEC dos precatórios, mas não concordamos com outras. Então não adianta querer assodar as coisas porque o governo quer. Nós queremos ajudar quem precisa. Teve tempo suficiente para ajudar essas pessoas. Se chegamos aonde chegamos, não é responsabilidade do Senado Federal. E nós não iremos assodadamente votar absolutamente nada. Hoje mesmo tem uma reunião da minha bancada com o líder Fernando Bezerra para discutirmos. O que eu tenho lido na imprensa, e isso não falado pelo senador Fernando Bezerra, que ele está já fechado com uma proposta. Existem outras propostas aqui, tá certo? Então, querer assodar, a semana que vem nós iremos analisar somente sabatinas. Não vai ter nenhum outro projeto que não seja sabatina dita pelo senhor no início da sua fala. Não, só a PEC. Não, o senhor não falou a PEC. O senhor me desculpa, mas o senhor disse o seguinte, que iria conversar com o presidente, inclusive para retirar qualquer outra matéria que não fosse a sabatina. Foi ouvida. Que há pressa na votação, nós temos interesse de ajudar. Somos a favor dos R$400. Agora queremos saber se isso vai ser permanente, se isso é politiqueiro, porque as ações do governo em relação à economia, elas não têm sido planejadas. Pelo contrário, têm sido atropeladas. Com o discurso fanfarrão que nós temos na direção da economia, com o discurso que não consegue explicar a quantidade de pessoas desempregadas, com o mesmo discurso do primeiro momento. Ontem mesmo discutindo, senador Fernando Bezerra, um governo que disse que ia reduzir o número de ministérios para cortar custeio, nós fomos analisar se a gente podia tirar, senador Anastasia, recurso do custeio. Não dá para tirar, senador Eduardo Braga, sabe por quê? Porque o governo só fez onda dizendo que ia cortar custeio. Cortou um tostão. Diminuiu o número de ministérios, mas manteve o mesmo custo. É em cima disso que nós temos que discutir. E não dá para a gente chegar aqui e dizer, olha, não sabemos de onde tirar. Então, veja bem, não é atropelando a economia que nós vamos resolver o problema do Brasil. É discutindo. Por isso,
Não creio que em uma semana é possível a gente chegar num consenso entre nós senadores e senadoras para que a gente vote uma matéria tão importante como essa. Queremos todos, sim, ajudar aquelas pessoas que estão precisando, mas também não vamos permitir que o Brasil vá à bancarrota por uma questão eleitoral e eleitoreira, porque em cima disso, em cima dessa PEC dos precatórios, a população tem que saber que não está somente o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. Tem outras penduricalhos que não tem nada a ver com o Auxílio Brasil. E utilizando desse artifício, estão querendo fazer a coisa sodada. Então, há tempo, senhor presidente, até o dia 15 de dezembro, nós temos tempo suficiente para votar, para que o ano que vem possa ser pago o Auxílio Brasil, mas nas condições que o Brasil precisa, para não depender apenas de um ministro da Economia que continua com aquela mesma ladainha desde o primeiro dia que veio aqui no Senado Federal, que foi na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu era presidente, a mesma ladainha dele. Não mudou absolutamente nada. E fez o Brasil retroceder. Aumentou o desemprego, aumentou a desigualdade social, aumentou significativamente as distâncias entre as pessoas pobres que tinha no Brasil, que passaram a ser miseráveis e famintas, aumentou bastante, principalmente no meu estado. O meu estado sempre teve pobreza, senador, e do senhor e do estado do Amapá. Pobreza sempre teve em qualquer lugar do mundo. Mas a miséria, a fome que hoje os brasileiros estão passando, se deve sim, a responsabilidade total é do governo federal em relação a uma política econômica desastrosa, que não mira. Então, são questões paliativas. Até parece que a gente dá Auxílio Brasil por um ano somente, vai resolver o desemprego no Brasil. São soluções paliativas. Ou a gente tem um programa social permanente no Brasil, sabendo de onde vem esse dinheiro, com corte de custeio, fanfarrice, não cortaram R$1 de custeio durante esses três anos quase. Absolutamente nada. Tudo que o ministro Paulo Guedes faz ou fala é o contrário do que acontece no Brasil. Por isso, eu creio que o pedido de vista coletivo não dá para votar terça-feira, senador Alessandro, porque venceria na próxima quarta-feira, correto? E acho também que nós precisamos de um tempo mais para discutir essa matéria. É a minha posição. Eu não quero contrariar o senador Omar, que eu jamais teria coragem de fazê-lo, né? Imagina num momento com um discurso eloquente que Vossa Excelência faz hoje aqui, mas o prazo regimental para a gente seguir o regimento é máximo de 5 dias. Pode ser 24 horas, como já teve, pode ser 48 horas, pode ser 72 horas. Eu segui. Presidente, ele se converteu. Como você está acompanhando aí, o bate-boca, né, rolou justamente por isso, porque o prazo, como você acompanhou, o prazo é no máximo 5 dias, né, e aí é aquela situação que está rolando, enfim, muita coisa tem que ser definida, né, o próprio senador falando a respeito aí de, precisa definir uma situação de que seja permanente, mas é isso que está em pauta, né, deixar o Auxílio Brasil permanente, e conseguir uma fonte para pagar os R$400, e não até dezembro do próximo ano, e sim de forma permanente, no mínimo, não pare esses R$400. Esse é o projeto para ser votado, tá? Então tem que deixar bem claro. Então, essa foi a discussão durante a manhã de hoje, está rolando, e a gente vai acompanhar tudo isso. Bem, mas voltando aqui à questão das novas vagas para entrar no Auxílio Brasil, para você ver o que tem de gente pobre que agora está passando fome de verdade. É muita gente. O Auxílio Brasil, né, o ex-Bolsa Família, começou a ser pago na semana passada a 14,7 milhões de famílias. O total de benefícios não é suficiente para atender nem as famílias em extrema pobreza. Só para você ter uma ideia, hoje há mais de 15 milhões de famílias nessa situação, ou seja, mais de 550 mil famílias a mais do que os benefícios disponíveis. Ou seja, teria que ser no mínimo, em vez de ser 14,7, hoje era para ser 15,2, talvez 15 milhões e 300 mil, para pelo menos nessa primeira etapa tirar essas pessoas da pobreza, da fome. Tem mais de 550 mil famílias nesse momento passando fome, necessidade. Só para você ter ideia, o número de famílias em extrema pobreza que não é atendido pode ser muito maior do que esses 550, dizem que é 558 mil.
O programa é destinado não só a miseráveis, mas também a pobres, tá? Os miseráveis têm prioridade de atendimento e todos deveriam ser beneficiados para só depois entrarem os pobres. O governo não divulga quantos de cada categoria são atendidos. Então, não é possível saber quantas das mais de 15 milhões de famílias em extrema pobreza estão fora. Por isso, o número pode ser bem maior. O que o governo está trabalhando agora? Se aprovar essa PEC dos precatórios, vai abrir mais 2 milhões e meio de novas vagas. Hoje, são 14,7 milhões de pessoas atendidas no Auxílio Brasil. Pessoas que receberam só 17,84% de reajuste agora em novembro. As pessoas estão recebendo com o calendário aí do antigo Bolsa Família, né? E aí, a maioria teve o reajuste de 17,84%. Uma pequena minoria não teve reajuste e o pior, houve uma redução nos seus valores, que a gente está aguardando o Ministério da Cidadania resolver essa peleja, se vai pagar a diferença, mas o Ministério já diz que se houver algum tipo de erro, se for constatado, vai pagar sim a diferença no próximo mês, mês de dezembro. Então, se essa PEC for aprovada, está rolando todo esse bate-boca no CCJ, que é o conselho, que é essa comissão, a comissão do Senado, né? A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. Se o texto, essas 6 mudanças forem aprovadas, aí passará para a votação, que deve acontecer dia 30 de novembro, dias 1 e 2 de dezembro. Então, se passar essa PEC, vai pagar R$400, R$400 de forma permanente, não provisória, até dezembro do próximo ano. Porque hoje, antes da mudança do texto, era para pagar R$400 no mínimo ao pessoal do Auxílio Brasil até dezembro do próximo ano. Só que o governo mudou o texto porque os próprios senadores, temos 81 senadores que irão votar, 34 senadores diziam que ia votar contra, porém, se mudasse o texto, votariam a favor. Foi isso que o governo fez. Voltou atrás, mudou o texto e agora vai depender de que esses senadores que antes votariam contra, cumpram sua palavra, tá? Se essa PEC dos precatórios for aprovada, então vai ser R$400 de forma fixa. E aí vai ter mais 2 milhões e meio de novas vagas. Há uma indefinição se vão entrar agora, já no mês de dezembro, ou se vão parcelar, fatiar. Entra 400 mil em dezembro, em janeiro mais uma quantidade, uma leva de 300 a 500 mil pessoas, até completar os 2 milhões e meio. Só que saiu uma notícia muito boa no início dessa semana, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, aprovou por 9 votos a 1 e deu carta branca ao governo Bolsonaro, ao governo federal, para que possa ajudar essas pessoas durante um ano de eleição. Era proibido, a lei proíbe. Só que devido à pandemia, à miséria, à fome, ao desemprego, o Supremo Tribunal autorizou. Então, o governo vai fazer o quê? Vai ajudar mais famílias e há, inclusive, boatos, há vários assessores técnicos, enfim, que estão falando sobre essa situação. Então, há uma expectativa, né? Há várias especulações e relatos de que o governo pode aumentar esse número de 14,7 para 17 milhões de pessoas, poderá chegar a 20, talvez 20 milhões de pessoas. Ou seja, se pagar R$400, se for confirmada essa PEC, muita gente será beneficiada e de forma permanente. Por isso, há uma tensão justamente nessa situação dessa votação da PEC. E acompanhando isso, também há uma situação que chama a atenção do pessoal do auxílio emergencial. Vocês sabem que 25 milhões de pessoas estão fora, ficaram sem auxílio emergencial agora no mês de novembro. Há uma grande expectativa, depois dessa votação da PEC, que o governo possa prorrogar o auxílio emergencial para dezembro. Não se fala em valores, pode continuar 150, 250, 375, mas cá para nós, bom seria fosse 400, 500, quem sabe 600. Isso seria um fim de ano para fechar com chave de ouro, seria uma ajuda para ter uma ceia de Natal, terminar o ano de forma digna, né? Ter um Natal digno. Então há uma grande possibilidade que esse plano B que o presidente Bolsonaro tem, que é prorrogação, possa acontecer em dezembro. Esse resultado sai quando, Alex? Estamos acompanhando. É uma indefinição, há muita indefinição. Primeiro o governo trabalha em cima desse plano A, que é aprovar essa PEC. Então é acompanhar e esperar a definição dessa aprovação da PEC. Se a PEC passar, possa ser que o governo pegue esse plano B e prorrogue para o pessoal que não tem nada, ou seja, o pessoal que ficou de fora, 25 milhões de brasileiros do auxílio emergencial, para receber agora em dezembro. É aguardar. E a outra situação, todo mundo ligado na questão do gás, o Vale Gás, que agora é gás dos brasileiros. O governo tem
60 dias para liberar o gás, para começar a pagar o gás, que é a metade do gás durante 5 anos. Muita gente está esperando que saia agora em dezembro. E é nessa esperança que também temos técnicos, parlamentares, especialistas, comentaristas, dizem a mesma coisa. Vai ser muito bom se o presidente, inclusive há rumores de que ele está pedindo celeridade, ou seja, que seja liberado o mais rápido possível agora para dezembro. Então, eu lembro que o pessoal do BPC, Benefício de Prestação Continuada, mulheres vítimas de violência doméstica e também o pessoal do Auxílio Brasil, o pessoal do Cade Único vai receber durante 5 anos, um mês sim, um mês não, o gás, vai ter a metade do valor, 50% do valor, hoje está em torno de R$102. Então, fica em torno de 50, talvez R$51, você vai ter direito a receber um mês sim, um mês não. Repito, há uma grande previsão, há uma grande expectativa de que comece agora, a partir do dia 10, junto com o pagamento do Auxílio Brasil com o final do NIS 1. Mas não é oficial, é aguardar. Será muito bom se começar em dezembro e não em janeiro. O que é que você acha? O que é que você, se você fosse o presidente, você fazia isso mesmo, pedia celeridade? Porque ele já assinou, já está liberado. Só que a lei diz, tem 60 dias, então em vez de sair em dezembro, pode atrasar e sair só em janeiro. Mas a gente conta que termina um ano fechando com chave de ouro. Que o gás começa a ser liberado agora, a partir do dia 10. É isso que vamos aguardar. Compartilha esse vídeo, tá? Estou lá no Instagram, lá no Alex Silva, no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Forte abraço, a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau.